Surgiu um gráfico na internet mostrando que vários milionários do Brasil estão saindo do Brasil para ir morar em outros países. Com isso, a gente fica em dúvida, né? O que está acontecendo? Eles devem saber alguma coisa que eu não sei. Devo investir aqui agora no Brasil? Devo mandar tudo para fora? O que eu faço em relação a isso? Então fica comigo até o final do vídeo para poder tomar uma decisão racional e não emocional. É sempre isso que eu prego para vocês aqui, tá? Então, se você não me conhece ainda, prazer, meu nome é Felipe, eu sou analista CNPI e aqui a gente fala sobre investimentos, tanto no Brasil como no exterior. Então já se inscreve aqui no canal, aperta no botão vermelho e também ativa a notificação para ficar sempre bem informado. E se você já é um investidor casca grossa, já sabe muito bem o que você tem que fazer, né? Deixar um dedo like aí para fortalecer cada vez mais aqui a nossa mensagem chegar muito mais longe. Você já sabe também que deixando o like a tua carteira já começa a performar melhor, as coisas começam a melhorar pro teu lado aí. Então faz o teste, deixa o dedo like aí. E o gráfico que a gente tem é esse que está na sua tela agora, tá? Então aqui a gente tem o fluxo de migração de milionários. E aqui milionários levado em consideração nesse estudo são aqueles que possuem um patrimônio de $1 milhão, não é somente R$1 milhão, tá? Então $1 milhão. Então aqui a gente tem o fluxo, né? Então a gente tem os países que estão recebendo um fluxo maior de milionários. Então a gente tem o Canadá lá com 1.800, 1.600, Estados Unidos com 2.100, Portugal com 800, França 1.000, Suíça 1.800, Emirados Árabes Unidos 4.500, Grécia 1.200, Singapura 3.200, Austrália com 5.200 e Nova Zelândia com 700. Novos moradores milionários, né? Então a gente percebe que alguns países vêm recebendo um fluxo de milionários e outros saindo. Então a gente percebe ali a China com 13.500 saindo, né? Japão, Coreia do Sul, Hong Kong com 1.000 também, Rússia saindo 3.000 lá. A gente compreende muito bem o motivo, né? Então esses russos ali que são ricos lá estão sendo mais tributados e tudo mais. Algo que não era tão comum assim, Reino Unido saindo ali 3.200, né? E isso acaba acontecendo logo após o Brexit ali, que acabou mudando as regras do Reino Unido dentro da União Europeia. Eles não fazem mais parte da União Europeia, então isso acabou mudando o jogo ali dentro. E agora a gente tem ali embaixo, né, o México, Brasil com 1.200 e África do Sul com 500, né? Então esse estudo aqui ele foi feito pela Hanley & Partners e eles levam em consideração os últimos 10 anos aí, eles vêm acompanhando os últimos 10 anos e esse gráfico ele mostra a expectativa de como que vai fechar 2023, tá? E agora a gente se pergunta, né? Pô, por que os milionários migram para outros países? A gente percebe que nessa última década, tá? Conforme eles mostram no estudo aqui, a gente percebe que em 2013 a gente teve um fluxo ali total de 51.000 pessoas migrando. Em 2014 houve um aumento para 57.000, 2015 64.000 e foi aumentando cada vez mais aqui, tá? 2020 teve uma estagnação ali, na verdade nem estagnação, né? Teve uma redução bastante grande por conta da pandemia e em 2021, 2022, 2023 já começou a subir novamente, 2023 batendo recorde de imigração. E a gente percebe que a gente está num mundo cada vez mais globalizado e isso acaba facilitando com que haja uma migração para outras localidades. E um dos motivos que a gente tem para que alguém possa tomar a decisão de migrar de pátria, né, sair do seu local de origem e ir para outros países são diversos, né? Então a gente tem lá instabilidade política, instabilidade econômica, a própria segurança, uma busca por uma qualidade de vida melhor, tributação mais favorável. Então, olhando aqui para a gente agora, né, falando aqui no Brasil, a gente tem a parte da segurança, é um dos principais fatores. Dando uma olhada aqui no gráfico que está na sua tela, a gente percebe, esse gráfico aqui é de 2015, mas não muda muita coisa atualmente, tá? A gente percebe que havia 59.000 homicídios no Brasil. Isso é o mesmo somatório de todos os países que estão em azul, ou seja, o Brasil é um país que peca na segurança, né? Convenhamos, é um país bastante perigoso, a gente sai na rua, eu moro aqui no sul, em Florianópolis, é mais tranquilo, mas eu sei que em outras capitais não é da forma que a gente vive aqui, né? Tu não consegue sair com relógio na rua, celular, dependendo da região que tu mora, às vezes tu nem leva para alguns lugares ali, alguma festa, por exemplo, fui lá no Rio,
Tava falando com o rapaz lá, ele falou, cara, quando eu vou pra festa, eu não levo o celular, porque senão é complicado e tudo mais. Né? Então, a gente percebe que o Brasil, de modo geral, é um país bastante inseguro. Outro ponto também que nós temos aqui em relação ao Brasil é em relação à insegurança jurídica, né? Então, isso acaba afastando muitas vezes o cara que está querendo empreender aqui de alguma forma e tudo mais, e ele já tem um patrimônio considerável, talvez ele prefira migrar para outro país para poder empreender lá, né? Então, a gente teve recentemente ali, claro que não foi uma decisão já consolidada, porém é algo que gera uma dúvida, né? Então, por exemplo, o caso da Uber, né? Justiça condena a Uber a pagar 1 bilhão e assinar a carteira de trabalho de todos os motoristas. E o juiz falou que é um valor irrisório. Não, não é um valor irrisório, né? E também isso acaba gerando justamente a insegurança jurídica, né? Se há uma forma de ser trabalhado aquilo, não há no meio do jogo como mudar aquela regra específica, isso acaba mudando todo o modelo de negócio, né? Esse é um medo bastante grande que acaba acontecendo aqui no Brasil, tá? E outro ponto que nós temos aqui é justamente em relação à tributação, a alta carga tributária que nós temos. Então, em relação à tributação de empresas, o Brasil, nesse ranking aqui que está na sua tela, está em segundo colocado, com um país que mais tributa, né? Então, só está atrás de Malta, que tributa por volta de 35%, e aqui no Brasil, 34%. A gente vai ter reforma tributária, vai ter uma redução em alguns lados, porém, outras empresas vão pagar ainda mais tributos, porque o Estado ele não vai fazer uma reforma tributária para arrecadar menos, né? Você pode ter certeza que não. E agora a gente pergunta, né? Até coloquei aqui esse meme aqui, porque é justamente essa reunião que acaba acontecendo lá no governo, né? O Estado, ele sempre gasta mais do que arrecada, né? Então a gente pergunta, pô, qual que é a solução? Então, eu imagino que é justamente essa reunião que acaba acontecendo lá dentro do governo, tá? Tem alguém lá falando lá, precisamos de ideias para ajustar as contas públicas. E aí o pessoal dá ideia lá, né? O sujeito lá vai lá e fala, a gente pode tributar as compras na Shein, na AliExpress. Pô, legal pra caramba, boa ideia. Vem outra moça ali, a gente pode aumentar os impostos dos mais ricos. Tá, legal, bacana. Aí vem outro rapaz ali, que tal uma reforma administrativa com a finalidade de reduzir os gastos da máquina pública? Aí, porra, todo mundo olha para ele assim e joga o cara pela janela. É basicamente isso que acaba acontecendo, né? Porque o Estado, ele gasta dinheiro pra caramba, mas ele não pensa jamais cortar da carne, né? Jamais, sempre aumentar tributos, imprimir mais dinheiro, né? E a gente percebe que quem paga a conta, no final das contas, é o próprio povo, né? A gente percebe. Saiba que muda na tributação para super ricos caso proposta do governo seja aprovada. Foi aprovada e tudo mais. Essa daqui, cara, é até algo que faz sentido mesmo, tá? Porque já existiam fundos de investimento com as mesmas características que a tributação. E os fundos para pessoas super ricas não tinha tributação. Então, simplesmente, é o mesmo tipo de investimento, só que os ricos não pagavam imposto. Então, é algo realmente injusto, tá? Não faz o menor sentido eles serem isentos só porque eles são ricos pra caramba. Então, tem que separar as coisas, tá? Não é, pô, tributar os ricos. Tem alguns casos que ele, tipo, é só retaliação mesmo ali por causa de politicagem. E outros, cara, fazia sentido, tá? Fazia sentido tributar. Agora, a gente percebe que, outra notícia aqui, né? Milionários pagam menos imposto de renda que professores, médicos e policiais, né? Então, mexe ali com o sentimento, pô, os ricos pagam menos que professores, menos que policiais, né? Mostra estudo. O governo estuda novos tributos sobre os mais ricos, mas propostas enfrentam resistências no Congresso, né? Então, existe um movimento para tributar os mais ricos. É certo? É errado? Não é esse o caso que a gente está falando aqui. Mas se você é uma pessoa rica, você olha para isso, bom, preciso me proteger de alguma forma. Alguma coisa vai acontecer. Vou ficar aqui para pagar para ver ou vou embora? Comenta aí que eu quero saber. Cara, tu tivesse aí um patrimôniozinho considerável aí, né? Uns 10 milhões, aí 20 milhões, se tu tivesse essa grana aí, você ficaria no Brasil ou você iria para fora? Me conta aí nos comentários, que eu quero saber se a galera gostaria, vou continuar no Brasil ou não, eu iria morar em outro país. E se você fosse para outro país, comenta aqui embaixo qual país você acha que seria o mais interessante para você ir, tá? Então a gente percebe que existem alguns países que têm um programa para atrair milionários. Enquanto aqui no Brasil nós não temos um programa específico para atrair milionários para poder residir aqui especificamente, né? E que seja atrativo de fato, outros países têm, né? Então os Estados Unidos têm
algumas formas para poder atrair, Portugal, Canadá, Austrália, Singapura, tanto é que são os países que acabam atraindo mais milionários para residir lá, enquanto outros acabam fugindo, né? Então a gente percebeu no gráfico lá do início do vídeo que alguns países exportam e outros importam milionários, né? Então, uma coisa que a gente precisa compreender também em relação aos impactos da fuga de capital do Brasil. Então, nós temos aqui o primeiro deles, diminuição dos investimentos internos, né? Então, isso acaba afetando tanto a parte de crescimento econômico quanto a parte de criação de empregos, uma vez que a capital saindo do Brasil é menos dinheiro circulando na economia, ou seja, menos geração de emprego, menos crescimento econômico. Outro ponto também, desvalorização da moeda, né? Então, a partir do momento que a gente tem um fluxo de dólares saindo, né, do Brasil, a gente percebe que a gente tem uma desvalorização cambial e isso acaba gerando inflação, né? E com a inflação nós temos outras medidas que são adotadas para poder controlar a inflação. Você já compreendeu muito bem como que isso funciona. Então, a gente tem um aumento na taxa de juros. E aí, novamente, nós temos outro efeito colateral, que a gente tem uma forma para poder atrair o dinheiro, para o dinheiro internacional fique no Brasil, para ele poder render uma taxa maior. Então, isso aumenta a reserva brasileira de dólares, e aí a gente acaba controlando o câmbio. Porém, isso tem um efeito adverso, que é justamente uma taxa de juros mais alta, que acaba baseando toda a economia, né? Então, com uma taxa mais alta, os projetos ficam menos atrativos, fica mais caro você contrair um empréstimo para poder financiar uma casa, para comprar um carro. Então, a economia acaba desacelerando. Isso não é nada interessante também. Então, a gente tem alguns efeitos adversos disso, né? Então, tem uma frase do Nassim Taleb, que ele fala que os políticos, né, não especificamente uma frase, mas algo que ele diz, né, que os políticos muitas vezes eles ficam tomando medidas, né, como se a economia fosse uma máquina de lavar roupa que precisa ser arrumada, e eles mesmos vão lá, ficam tentando arrumar a máquina sem saber direito como é que ela funciona, e ela fica estragando direto e fica de novo arrumando, e nem eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, porém acabam gerando efeitos que acabam por estragar cada vez mais, né? E quanto mais você fica mexendo, mais medidas são necessárias para poder ajustar aquilo que foi estragado ali, que foi perturbado de alguma forma, tá? E agora, eu quero te tranquilizar agora, né? Porque, pô, tá saindo milionário do Brasil, então, porra, vai acontecer alguma coisa. Cara, dá uma olhada aqui. Essa manchete, esse tipo de notícia, não é algo novo. Isso aí já acontece ano após ano, tá? Essa migração ali de milionários saindo do Brasil. Então, dá uma olhada aqui na manchete, tá? Brasil está entre os países com maior fuga de milionários. 2.000 saíram em 2017, tá? Então, matéria de 2018. Outra matéria aqui que foi publicada em 2016. Brasil é um dos países que mais expulsam milionários, diz estudo. Então, cara, isso não é de agora. Então, a gente não pode ficar investindo através de manchete de jornal. Eu trago aqui para vocês porque é algo que eu sei que vocês pesquisam e vocês ficam preocupados. A galera me chama lá no Instagram. Inclusive, no Instagram, meu Instagram mudou, tá, pessoal? Então, vá lá no meu Instagram, que é Felipe CNPI. Vai lá, segue lá, manda um soquinho para eu saber que tu veio aqui do YouTube. Manda pergunta lá, abre caixinha de perguntas direto lá, tá? Então, segue lá também para ficar bem informado por lá, que a notícia sai mais rápido por lá, né? A informação vai mais rápido lá também, tá? Então, a gente percebe que essas notícias acabam impactando a nossa decisão, só que acaba sendo, muitas vezes, algo irracional. A gente fica com o nosso emocional abalado e toma decisões com base na emoção. A gente não pode fazer isso, tá? Então, qual foi a realidade dos últimos 10 anos, né? A gente percebe que a empresa vem fazendo estudos, fuga de capital nos últimos 10 anos e, de fato, no Brasil tem saída de milionários, né? Ano após ano tem milionários saindo do Brasil. Porém, o que a gente olha na prática? Separei 5 ações aqui de setores diferentes, tá? Para você dar uma olhada. Nos últimos 10 anos, né, a gente sempre teve péssimas notícias. Péssimas notícias, então você não vai investir. Não vou investir no Brasil, porque isso está acontecendo agora. Não vou investir no Brasil, porque aquilo lá vai acontecer daqui a um ano. Sempre tem motivo para você não investir, sempre tem motivo para ficar com medo, e aí você não investe. Na prática, se você tivesse lá investido em algumas empresas de forma diversificada no setor de energia, no setor de farmácia, no setor de seguro, no setor de locação, setor de desenvolvimento, né? A gente percebe que você teve um ganho bem expressivo, né? Então, dá uma olhada aqui.
A WEG, nos últimos 10 anos, se valorizou 919%. A Localiza, 508%. Taesa, 714%. Raia, rede de farmácias, 928%. Porto Seguro, 401%. Ou seja, boas empresas apresentam bons resultados e isso acaba refletindo na sua cotação. Porém, o curto prazo é uma loucura, tá? Então, você vai ver, vai ser uma notícia como essa ali, pô, afeta aquela semana, você vê, pô, caiu, tal. Cara, passou um mês, ninguém mais lembra disso, vem outra notícia e aí o mercado fica otimista e sobe mais. Só que na prática, o que acaba refletindo de fato a médio e longo prazo é o resultado da empresa, cara. Foca no resultado da empresa. Então, esquece um pouco a manchete de jornal, pode olhar a manchete de jornal, mas saiba como interpretar aquela manchete, tá? Então, o que eu peço é menos manchete de jornal, mais site de relacionamento com o investidor. Então, para cada 10 minutos que você fica vendo as notícias, gasta 30 minutos no site de relacionamento com o investidor da empresa para estudar a empresa. Vai se tornar um investidor muito melhor, eu te garanto, tá? Então, seguinte, se você quer virar um investidor de fato muito melhor, muito mais experiente, racional, muito mais alinhado para poder tomar boas decisões, a gente vai começar a fazer lives semanais aqui no YouTube. Você precisa estar inscrito, tá? Porque você vai receber todos os materiais que a gente utilizar, só que para você utilizar esse material que vai te ajudar a tomar as decisões e tudo mais, você precisa assistir. Então, lá vai ter uma senha, né? As lives são gratuitas, tá? Então, toda segunda-feira a gente vai fazer uma live para vocês aqui, partindo do zero, beleza? Partindo do zero, toda semana um conteúdo novo. E aí vocês podem dar sugestões aí de o que vocês querem que eu traga, mas eu vou partir do zero e aí, ao longo do tempo, pô, ensina tal coisa, e aí eu vou montando novos conteúdos para vocês em live, tá? Porque em live a gente consegue estar ao vivo ali, veja a dúvida de vocês, vou tirando a dúvida de vocês ao vivo e a gente vai tendo uma troca muito mais próxima, beleza? Curtiu a ideia? Achou massa a ideia aí de fazer uma live semanal? Comenta aqui embaixo, tá? E aí, pô, se tiver alguma ideia de conteúdo que tu quer que eu passe, vai lá no meu Instagram, FelipeCNPI, manda lá no direct, pô, Felipe, faz uma live com esse assunto aqui que ia me ajudar pra caramba e tal, manda lá. Beleza, pessoal? Se curtiu o vídeo, deixa um dedo no like. Se não está inscrito, se inscreva apertando aqui embaixo. Agora eu vou deixar um vídeo bem aqui que eu acredito que vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.